Nesse vídeo eu vou compartilhar um pouco da minha história do meu processo seletivo para uma vaga no LinkedIn. Esse não é o primeiro vídeo dessa série, então se você chegou nesse vídeo aqui de surpresa, eu vou deixar um link por aqui para você poder clicar e ver os outros vídeos onde eu falo sobre a minha experiência em processos seletivos em empresas de tecnologia, em tech companies. Mas antes de mais nada, se você é novo por aqui também, e esse é o seu primeiro vídeo que você está vendo meu nome é Fernão Guerra, nesse canal aqui a gente fala sobre tecnologia, criatividade, inovação e investimentos. Então se você gosta de algum desses assuntos ou até mesmo o overlap dele, eu acho que faz sentido você também se inscrever no canal e ficar por aqui. Aproveita de compartilhar qualquer coisa aqui embaixo nos comentários e fazer parte dessa pequena comunidade que a gente está tentando criar aqui junto. Mas vamos pro vídeo agora então. O ano é 2016, dezembro de 2016. Esse foi meu último inverno no Canadá. Eu morava no Canadá, né? Então era verão aqui, mas era inverno lá. E eu já tinha decidido com a minha esposa de que a gente voltaria para o Brasil, ou que a gente estava pensando em voltar para o Brasil. A minha história com o LinkedIn, ela tem dois pontos. O primeiro foi a primeira vez que eu fiz um bot que navegava pelo LinkedIn de forma automática, mostrava o meu perfil para pessoas que possivelmente podiam me contratar. Então essa foi a primeira vez que um pessoal de lá, por mais que eles tenham me bloqueado, o próprio sistema do LinkedIn me bloqueou, meu script, né, me bloqueou. Mas ao mesmo tempo alguém do LinkedIn entrou em contato para falar comigo, eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui também para vocês verem. Mas esse não avançou. O processo que avançou é esse que eu vou contar aqui agora, que foi uma segunda vez. E essa segunda vez foi um amigo meu que tinha recebido uma proposta para trabalhar lá, só que ele tinha acabado de começar um negócio, eu não queria, e ele me indicou. E aí o cara veio falar comigo e o pessoal o próprio gerente da vaga, né, que estava contratando, veio falar comigo direto. E ele perguntou se eu não queria participar do processo com base nessa recomendação que esse amigo fez. E aí começou o processo. Como eu falei, era dezembro, final de ano ali de 2016, eu morava no Canadá. A gente já estava pensando em vir para o Brasil de volta, né? E estavam aparecendo algumas coisas. E essa é uma das opções que apareceram e eu fiz o processo até o final. Eles entraram primeiro em contato, me explicaram mais ou menos como é que era a vaga. A vaga era um pouco diferente do que eu estou acostumado, então eu trabalhei a minha vida inteira na parte de quem comprava tecnologia, agora eu estou do lado de quem vende, mas isso é uma outra história. Mas eu fui cliente, que a gente chama, né? Então eu compro tecnologia para marketing, então eu implemento isso no lado do cliente, então do lado de grandes anunciantes. Eu trabalhei na LG, eu trabalhei na L'Oréal, e hoje eu trabalho numa Big Tech. Nesse momento o cara entrou em contato comigo e ele falou, cara, por mais que você trabalhe com a parte de quem compra tecnologia, tivemos uma recomendação muito boa a seu respeito e a gente queria continuar o processo. E assim eu dei continuidade no processo. O processo naquele minuto consistia da seguinte forma, não sei se mudou hoje, talvez vale dar uma olhada no próprio site do LinkedIn lá. Então como é que funcionava? Primeiro você tem um contato direto, que foi o que o cara fez comigo via LinkedIn, né? Não poderia ser de outra forma. Uma vez que eu aceitei participar, ele falou, cara, já que você quer participar, eu vou fazer com que você fale com uma pessoa do meu do Recursos Humanos, do time de recrutamento, e se ela gostar de você, aí eu tenho uma conversa com você e a gente vê como é que segue. Eu não acho que esse é o normal. O normal é um recrutador entrar em contato com você, faz essa primeira avaliação, vê se faz sentido e depois ela passa para o possível gerente da área e para ver se tem sentido e assim você continua o processo. Então, o meu processo foi assim, pelo menos, né? Então, eu fiz esse primeiro conversa com o cara, disse que tinha interesse, o cara me passou para essa pessoa do RH, era uma menina na época, uma mulher, e ela veio falar comigo, eu troquei uma ideia com ela, ela gostou do meu perfil, eu expliquei como é que eu trabalhava, falei que eu estava sempre do outro lado de quem comprava tecnologia, mas que para mim fazia sentido, que eu conhecia um pouco do projeto, e o LinkedIn tem uma divisão de advertising, mas essa não foi a divisão que eu fui chamado, por incrível que pareça, e essa é a minha especialidade, mas mesmo assim eu resolvi seguir no processo. Falei com ela, depois que eu falei com ela, eu falei com ele, ele também gostou do perfil, ele falou, cara, gostei, eu acho que faz sentido, tem mais algumas coisas aqui que a gente precisa fazer. Eu precisei fazer um teste de inglês e um teste de espanhol, então era para uma vaga na América Latina, especificamente o que a gente chama de South Cone, então que compõe Chile, Argentina, Uruguai, e Chile, Argentina, Uruguai, eu acho que até o Peru, se eu não me engano. Então essa era a área de cobertura que a gente chama de South Cone, que eles cobriam como South Cone na época. Eu fiz uma prova com uma professora de espanhol, depois eu fiz uma prova com uma professora de inglês, e depois que eu passei nessas duas provas, eu fui super bem, eles sempre me dando o resultado, a menina do RH sempre ia me dizendo, você foi bem, funcionou, não funcionou e tal, você tá passando de vaga, passando de step, né, de passo. Aí a gente foi para uma última parte, a parte final,
que era uma simulação de um processo de venda. Então, eu tinha que fazer um roleplay, né, de que eu estava vendendo e que eles seriam os clientes. Então, essa era a última fase a última etapa da fase. E, cara, assim, eu sempre comprei tecnologia, então eu não sabia que metodologia eles usavam para venda, eu sempre estive do outro lado, né, eu sabia fazer as questões de quem vai implementar dentro de casa, não necessariamente do outro lado. Mas para mim era muito interessante esse outro lado, eu acho que completaria um pouco a minha carreira, né? E é o que eu tô fazendo hoje até alguns anos depois, mas, de novo, esse é outro vídeo. E aí, eu fiz esse roleplay e eu dei uma pesquisada, porque o LinkedIn naquela época, não sei se ainda é assim, mas vocês podem dar uma olhada, eles usavam um método específico de venda, que eu esqueci o nome do cara que criou, e esse método ele é baseado em perguntas. Então você tem que, na verdade, fazer perguntas. E deixar o seu cliente falar o que ele quer e ele mesmo, no final das contas, meio que vai se vender baseado nas necessidades que ele tem. Você nunca faz uma venda e você nunca tenta fechar de primeira, existe todo um processo de venda que você tem que obedecer. Eu dei uma estudada no YouTube super rápida, no Google ali, para ver como era essa metodologia e fui para a entrevista. Fiz a entrevista e assim que eu fiz a entrevista também terminei, ele disse que a entrevista tinha sido boa e que eles iam me dar uma notícia em algum tempo. Aí fiquei esperando aquela ansiedade de sempre, né? Eu tava já pensando em vir pro Brasil, mas eu não ia voltar pro Brasil sem trabalho, eu tava fazendo alguns processos. E alguns dias depois de ter feito todo esse processo, chegou pra mim esse e-mail aqui, ó. E a menina dizia: Fernão, tudo bem? Obrigado pela mensagem. Tivemos uma definição na sexta-feira. Gostamos muito do seu perfil, mas acabamos decidindo por seguir com outro candidato que foi muito bem durante o processo e que já está aqui no Brasil. Gostaria de agradecê-lo pela participação, dedicação e interesse em fazer parte do LinkedIn. Gostamos muito do seu perfil e, sem dúvida, manteremos você em nosso radar para futuras oportunidades. Então, assim, no final do dia não deu certo. O que eles disseram aqui é porque eu não estava no Brasil. Então, eles disseram que outro candidato performou super bem também. Eu não questionei mais nada, porque com a resposta dessa, você não precisa mais minto. Eu que mandei uma mensagem perguntando depois... perguntando qual foi o motivo de eu não ter passado. Lembrei agora, eles me ligaram, eu falei com a menina e depois que eles me ligaram eu fiquei com isso na cabeça e mandei uma mensagem. Ela me respondeu dizendo que eu não tinha passado por isso, até para eu aprender o processo. E esse foi o meu processo lá. Então, assim, tem um processo era super estruturado dessa forma. Ele começou de forma meio que aleatória, não sei se é sempre assim, porque o gerente da vaga falou direto comigo se eu queria participar ou não do processo, e eu entrei no processo. E o meu processo foi assim, nesse momento eu não fiquei com a vaga porque eles queriam alguém que estivesse já no Brasil, que tinha performado bem, e o meu prazo para voltar para o Brasil na época era março, se eu não me engano. Poderia adiantar, mas ia ter toda uma correria, e eu acho que o gerente que está contratando sempre está preocupado com as entregas que ele tem que fazer, muitas vezes está preocupado em perder a vaga, né, e perder esse headcount, e eu acho que ele ele preferiu tomar essa decisão e beleza. A lição que eu aprendi nisso aqui, né, eu acho que o grande takeaway disso é que é muito mais fácil você entrar em um processo de uma Big Tech através de uma recomendação. Então, você pode entrar lá no site, pode se registrar. Eu conheço algumas pessoas que conseguiram participar do processo dessa forma, mas é muito mais fácil quando alguém de lá de dentro, ou uma pessoa de confiança, faz essa recomendação. Seja através do próprio sistema, porque essas grandes empresas de tecnologia têm um programa que você ganha dinheiro quando um amigo seu ou uma recomendação sua é contratada. Então, é um programa de referral, né, de indicação que a gente chama, e é muito mais fácil dessa forma, porque você pula toda essa barreira de 1 milhão de pessoas que está buscando trabalho numa empresa dessa. Então, eu entendi um pouco o poder de como isso funciona nesse processo. Por mais que eu já tivesse entendido antes em outros processos, em Big Tech, empresas grandes como Facebook, Netflix, Google e Uber e outras, é dessa forma. Então, essa é uma das grandes lições que eu aprendi. E é isso, eu só queria compartilhar com vocês a minha experiência. Eu espero que isso seja de valor para vocês aí, que quem estiver buscando trabalho em uma Big Tech, isso some de alguma forma. E se você estiver fazendo o processo no LinkedIn, me conta como é que foi aqui também, ou alguma empresa de tecnologia. Não se esquece de olhar os outros vídeos da série. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.